Salve galera, o tema do vídeo de hoje é: o que é um voto útil? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, o tema do vídeo de hoje, como fala o título, é voto útil, tão falado voto útil. Eu quero deixar claro que eu vou fazer um corte metodológico aqui nesse vídeo. Eu não vou falar do voto para deputados federais, estaduais e senadores. Vou falar só do voto majoritário, prefeito, governador, presidência e por aí vai. Vou dar um foco nisso. Então eu quero começar esse vídeo sobre voto útil trazendo 3 dados que eu acho importantes. Pernambuco, depois de 16 anos de governo dito progressista, liderado pelo PSB, Pernambuco não tem uma rede de restaurantes populares. O nosso estado tem 10 milhões de habitantes e quase 2 milhões de pessoas estão em insegurança alimentar grave ou moderada. Desde o começo do ano que a gente vem pautando a criação de uma rede de restaurantes populares, não só como forma de combate à fome, mas também como uma política de geração de emprego e de incentivo à agricultura familiar, agricultura camponesa, à agroecologia, à reforma agrária, comprando o alimento que vai ser servido nesses restaurantes populares diretamente do pequeno e do médio agricultor e dos assentamentos da reforma agrária. A gente vem detalhando essa proposta, cria esses restaurantes populares em cada cidade pernambucana acima de 50 mil habitantes de início, além, claro, da região metropolitana. Agora, 3 candidatos ao governo do estado têm a mesma proposta, de criar restaurantes populares. A gente começou a falar, a gente pautou esse debate, e aí a Raquel Lira, o Miguel Coelho e o Danilo Cabral imitaram. Inclusive, no debate de Caruaru, que a gente não esteve presente, a gente foi excluído do debate, o Danilo Cabral, que é o candidato do PSB, ele imitou a proposta da gente igualzinha. Ele falou, não, precisamos criar uma rede de restaurantes populares em cada cidade acima de 50 mil habitantes, para comprar diretamente do agricultor da nossa terra, e por aí vai. Percebe? Então a gente conseguiu pautar esse debate. Aliado a isso, desde o começo dessa eleição, a gente também vem pautando uma auditoria nas isenções fiscais, que é aquele desconto que o Estado, o governo dá para as empresas em algum imposto e por aí vai, para se instalar aqui em Pernambuco, para ampliar sua atividade, para fazer, enfim, alguma coisa desse tipo. Pois bem, a gente vem falando disso há meses, e agora, até nas mídias burguesas, os outros candidatos são perguntados sobre a auditoria fiscal, e eu andei reparando que nas sabatinas dos candidatos ditos grandes da eleição burguesa, todos eles andam sendo perguntados se são a favor ou contra rever as isenções fiscais aqui em Pernambuco. Eu comparei e vi que em 2018 isso não estava em pauta. A gente ajudou a colocar isso em pauta. A gente ajudou a levantar esse debate porque é uma forma das empresas privadas capturarem um fundo público não pagando imposto, enquanto a classe trabalhadora e a classe média sempre está pagando imposto, evidentemente. Por último, a gente conseguiu vem pautando o debate sobre o fim da privatização na gestão da saúde, ou seja, UPAs, hospitais, ambulatórios, centros de recuperação, de reabilitação são geridos por OS, que são organizações sociais que de sociais não tem nada, são entidades de direito privado que não deveriam ter lucro, mas têm e que ficam com cerca de 30% do orçamento da saúde aqui em Pernambuco todo ano. O hospital, que é gerido por OS, ele tem condições de trabalho, em média, piores do que o hospital que é administrado diretamente pelo poder público, ele paga salários piores, o custo de gestão desse equipamento público é 30% maior do que o custo médio do equipamento público gerido diretamente pelo Estado pernambucano e por aí vai. A gente conseguiu pautar auditoria nas contas com as OS, vem falando sobre enfrentar o poder do IMIP aqui na saúde de Pernambuco e, inclusive, outros candidatos burgueses já começaram também a falar do tema. Por que eu começo falando de voto útil desses 3 exemplos? A eleição é um momento em que uma parte significativa da população está mais atenta à política, está mais atenta para debater política. E aí temas que a mídia burguesa tenta esconder, a gente tem que usar a eleição para colocar eles em evidência, para politizar, para ajudar a criar consciência popular, para fazer com que pautas que não são debatidas no dia a dia passem a ser debatidas, para fazer com que determinados projetos passem a ter visibilidade pública. Nossa candidatura está conseguindo puxar o debate à esquerda, mesmo sendo excluído dos debates, mesmo não tendo tempo de TV, mesmo não recebendo o fundo partidário e até agora não saiu o nosso fundo eleitoral, então a gente está fazendo campanha só com doação, a gente está conseguindo pautar vários e vários temas. E aqui, preste atenção,
Por que a gente está conseguindo pautar vários temas? Porque a gente está conseguindo apresentar uma candidatura que está empolgando vários setores da juventude e da classe trabalhadora, que está mobilizando uma parcela pequena, sim, mas está mobilizando uma parcela da população e está apresentando um debate qualificado, um debate bem preparado, bem argumentado, que não tem como alguém dizer que a gente está falando alguma coisa errada, que os temas que a gente está colocando para o debate não são importantes. Então veja, quando a gente apresenta isso na eleição, isso balança, isso movimenta, isso gera reflexão, isso gera engajamento, mas uma das formas de medir a força dessas pautas é também a votação. A eleição no Brasil, ela é uma eleição em 2 turnos. A lógica deveria ser, no primeiro turno, você afirmar o projeto que mais lhe contempla, o projeto de sociedade que você quer, o projeto que você quer ver realizado na sua cidade, no seu estado, no seu país. O segundo turno é um momento de negativa, é onde você vota no menos pior, é onde você vota para aquele que você não quer que seja governo seja derrotado, percebe? Então o segundo turno é uma eleição mais plebiscitária, dizendo não a alguém do que dizendo sim, e o primeiro turno sendo uma eleição dizendo sim a alguma coisa. Então quando a gente tem uma candidatura radical, como é a nossa, uma candidatura que levanta várias bandeiras estratégicas, uma candidatura que consegue pautar temas que estavam esquecidos. Gente, há quanto tempo vocês não escutam falar de reforma agrária numa eleição? Na moral, puxem pela memória aí, por favor. Gente, há quanto tempo na eleição em Pernambuco vocês não escutam falar de estatização dos transportes? Quantas vezes vocês viram na eleição um candidato falar com propriedade sobre desencarceramento e não cair em populismo penal dizendo que tem que prender mais? Percebe? O nível de votação que esse projeto vai ter diz também, em alguma medida, o nível de respaldo que ele vai ter na sociedade. Então, se você é militante do movimento negro e você quer combater o encarceramento em massa, a violência policial, o genocídio da população negra, você precisa, no momento da eleição, mostrar que essas temáticas, esses projetos têm respaldo na sociedade. Mostrar também a partir do voto. Se você é um militante da agroecologia, você quer uma comida sem veneno, você quer preservação ambiental, você quer reforma agrária, você quer enfrentamento ao latifúndio, você precisa mostrar isso também na eleição. E por aí vai. Ou seja, o primeiro turno deveria ser um momento em que você vai afirmar um projeto na sociedade, porque você quer que não só durante a eleição, como no pós-eleição, esse projeto tenha cada vez mais influência. Então, note, a gente vem conseguindo ir para vários espaços da grande mídia pernambucana, também porque já era conhecido, já tinha um trabalho de mídia, de comunicação, e por aí vai bem reconhecido. Então fica mais difícil para a grande mídia excluir a gente de alguns espaços. Aliado, é claro, o próprio crescimento do PCB nos últimos anos. A depender da votação que a gente tiver nessa eleição, se a gente não for para o segundo turno, se não ganhar, no pós-eleição, os debates que a gente colocar, as críticas que a gente colocar, as mobilizações que a gente participar, vai ser muito difícil para a grande mídia ignorar. E vou dar até um exemplo para vocês, que é um exemplo... Veja, não estou me comparando ao Guilherme Boulos. Atenção, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que é um exemplo bom. O Guilherme Boulos, ele não ganhou a eleição de 2020, perfeito? Só que ele foi para o segundo turno. Ele teve uma votação muito expressiva. O Guilherme Boulos passou a ser cada vez mais um ator político fundamental que não podia ser ignorado pela grande mídia de São Paulo. Então toda a crítica que o Guilherme Boulos faz ao prefeito de São Paulo, ao Ricardo Nunes, tem ao menos uma notinha na grande mídia, tem uma repercussão, vira notícia, vira fato político. Por quê? A gente está falando de uma pessoa que na eleição passada teve mais de 1 milhão de votos. Então não dá para ignorar a voz dessa pessoa no pós-eleição, percebe? Por mais que a grande mídia queira. Aí alguém pode dizer assim, mas Jones, o Boulos não passa no Jornal Nacional. De fato. Mas não dá para abafar a voz do Boulos, da mídia no geral, da repercussão na sociedade. Ou seja, não é só ganhar ou não a eleição, ganhar é fundamental. Inclusive a gente está nessa disputa para ganhar. É também a força que o projeto que você quer afirmar vai ter no pós-eleição, inclusive para pautar as lutas, os enfrentamentos populares. Então, se por exemplo, no debate de Caruaru, dos candidatos ao governo do estado de Pernambuco, da Rádio Liberdade, a gente foi excluído. Ninguém falou de violência policial. Ninguém falou que em 2019, Pernambuco foi o estado que teve o maior índice de superlotação carcerária e um dos estados em que a polícia mais matou pessoas negras no Brasil. Nossa candidatura é a única que denuncia de maneira sistemática e incansável a violência policial. Se, numa eleição como essa, você diz que, por exemplo, a nossa candidatura não tem muitos votos, uma votação expressiva, está passando um recado para a sociedade que a temática da violência policial não é tão importante.
percebe? Do enfrentamento à violência policial. Então, o voto da gente também uma das formas de tentar pautar a sociedade. Eu digo também porque o processo eleitoral burguês tem várias distorções. Então, por exemplo, a gente gostaria de viajar todas as cidades de Pernambuco fazendo campanha, mas a gente não tem dinheiro. Nesse momento, como eu falei, a gente só tem R$ 32.000, que foi o que a gente recebeu de doação, porque não saiu o nosso fundo eleitoral. Então, o impacto que a campanha teria na sociedade é distorcido, porque a gente não tem repasse de grana. Se a gente tivesse, sei lá, R$ 200.000, R$ 300.000 para fazer campanha, a gente estaria com um alcance muito maior, com a expectativa de votos muito maior, com a incidência no debate público muito maior, percebe? Então não dá para dizer que o resultado da eleição reflete necessariamente o peso que determinados partidos, sujeitos políticos, pautas, bandeiras e projetos têm na sociedade. Mas é também um sintoma, ainda que um sintoma criado por um filtro muito distorcido. Então, porra, a gente defende reforma agrária, a gente defende enfrentar a violência policial, a gente defende direitos universais, a gente defende o combate radical à fome, a gente defende enfrentamento ao machismo, ao patriarcado, ao racismo, à LGBTfobia, à transfobia. A gente defende fazer com que a vida e não o lucro seja a prioridade, em que, por exemplo, transporte seja um direito e não a fonte de lucro para as empresas de ônibus. A gente defende terra para quem nela trabalha, a gente defende os povos indígenas, camponeses, quilombolas, as comunidades tradicionais, comunidades pesqueiras, marisqueiras, povos das florestas. A gente precisa expressar isso também no voto, percebe? Então, note, eu não ignoro o risco que a gente tem tanto na eleição no Brasil, de maneira geral, quanto aqui em Pernambuco, né? Tem o Anderson Ferreira, que é o pior prefeito da história de Jaboatão, que, por exemplo, existe um risco dele ir para o segundo turno. Aí muitas pessoas falam assim, preciso fazer um voto útil agora e votar em outra candidata que é de centro-direita ou é de direita, porque vem o Anderson Ferreira. Veja, tudo bem, só que, primeiro, um cálculo muito incerto você falar que você votar numa candidata de direita, como é a Raquel Lira, para evitar um bolsonarista, vai fazer com que o Anderson Ferreira não vá para o segundo turno. Sabe, é um cálculo que não faz muito sentido, porque tem muita coisa para se desenrolar daqui para lá na eleição, e mesmo com pesquisa, mesmo com não sei o que, o resultado da eleição, na hora, é sempre muito incerto, né? Vamos lembrar que, por exemplo, em 2018, todo mundo achou que Dilma ia ganhar no Senado de Minas Gerais. Abriu a urna, Dilma não ganhou. Em 2018, todo mundo achava que Requião ia ganhar no Paraná, não ganhou. Em 2018, ninguém achava que o Witzel ia ganhar no Rio, ganhou, sabe? Em 2018, inclusive, a expectativa de votos do Haddad do primeiro turno era muito pior, teve uma votação muito maior do que as pesquisas indicavam. Enfim, então assim, é sempre muita loteria, é sempre muito incerto na hora de abrir as urnas. E isso cria um cenário que a eleição fica eterna disputa de menos pior. Então você nunca usa a eleição para politizar o nosso povo, para disputar projeto, para disputar consciência, para enfrentar a burguesia, colocando as pautas fundamentais, fazendo as denúncias que têm que ser feitas, colocando as propostas para mudar radicalmente a vida do povo trabalhador. Então assim, se na eleição, que no capitalismo é o momento que a maioria da população mais presta atenção em política, a gente não debate projeto, a gente debate um eterno menos pior, como é que a gente vai reclamar de despolitização? Entende? A gente acaba sendo parte da despolitização. No segundo turno faz sentido a gente fazer um debate mesmo sobre menos pior. É isso, o segundo turno é para isso, sobre menos pior. Mas no primeiro turno, vou dar só um exemplo para vocês, gente. Eu já escutei muita gente falando que quer votar na nossa candidatura, mas tem medo do Anderson Ferreira, então tá pensando em votar na Marília Reis ou na Raquel Lira. Eu desafio vocês a achar uma diferença estratégica no debate sobre política econômica da Marília Reis, da Raquel Lira e do Anderson Ferreira. Não, eles não são iguais. O Anderson Ferreira é um bolsonarista, fascistoide, além do pior prefeito da história de Jaboatão. A Raquel Lira é uma figura de direita, mas não é uma figura fascista. E a Marília Reis é uma figura de centro-direita. Vi em outro vídeo, eu até explico isso. Eles não são iguais, mas veja, ambos tá com um discurso que o empresário, a burguesia pernambucana é oprimida, que não tem um bom ambiente de negócios, que o empresário é maltratado em Pernambuco, que a gente precisa dar mais dinheiro para o empresário, que a gente precisa reduzir burocracia. Ambos têm discurso privatizante. Nenhum deles propõe criar verdadeiramente direitos universais. Nenhum deles se coloca na perspectiva de uma reforma agrária.
Nenhum deles se comprometeu a enfrentar o poder das construtoras que mandam aqui em Pernambuco, como é o caso da Moura do B. Nenhum deles se comprometeu a enfrentar os processos de privatização na saúde e sucateamento do SUS que está em curso. Os três defendem comunidades terapêuticas, portanto, negam os princípios da reforma antimanicomial. Nenhum dos três se compromete com o enfrentamento radical à violência policial. Percebe? Então, assim, na real, assim... Então eu entendo o medo do Anderson Ferreira de querer que o Anderson Ferreira não vá para o segundo turno. Mas veja, dessa lógica você não politiza o debate. Você não afirma projeto. Você não disputa a sociedade. Você não disputa a consciência. E aí, às vezes, a gente esquece que um projeto político, para ser majoritário na sociedade, ele leva tempo. Nenhum projeto político nasce pronto. Então, Boulos, que hoje pode ser um dos deputados mais votados em São Paulo, o Boulos... ele foi candidato em 2018, teve uma votação muito pequena, percebe? Mas quem votou no Boulos em 2018 ajudou a criar a força política que o Boulos tem hoje, junto com o MTST e o PSOL, né? E aí, claro, para quem apoia o projeto do Boulos, do MTST e do PSOL, enfim, por aí é isso, sabe? Entende? Isso foi construído. Estou só dizendo que todo o processo histórico de afirmação de um projeto, ele leva tempo. Ele enfrenta percalços e ele tem, inclusive, até algumas derrotas no meio do caminho. Tem vitórias, muitas também, mas tem algumas derrotas. Entendem? Então, assim, se você quer mudar radicalmente a sociedade que a gente vive, se você quer uma sociedade que enfrente as opressões e a exploração, no meu caso, eu chamo isso de uma sociedade socialista. Se você quer combater de verdade o desemprego, a fome, a miséria, as desigualdades, a violência policial, o racismo, o encarceramento em massa, o fundamentalismo religioso, você precisa desde já, hoje, afirmar projetos que deem consequência para esse enfrentamento. Porque isso não vai surgir do nada. Percebe? Então veja, quando se fala em voto útil, gente, o voto útil é o voto para enfrentar o fascismo, para enfrentar o neoliberalismo, para enfrentar o lavajatismo, para enfrentar o fundamentalismo religioso, para enfrentar o latifúndio que está destruindo nossas florestas, a Amazônia, o Pantanal, o Cerrado, atacando os povos originários. É o voto, inclusive, para enfrentar o golpismo dos militares. É você conectar a militância diária, os protestos, os debates, as formações políticas, a conversa, a expressão artística, tudo que você faz enquanto sujeito político, afirmando um projeto de sociedade no voto. Que, repito, pode hoje, no imediato, não ter a força que você gostaria, que eu gostaria. Mas para ele ter força um dia, ele precisa ser apoiado hoje. A força suficiente para vencer, no caso, né? Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês. Eu acho que a gente tá muito tempo debatendo menos pior, menos pior, menos pior, menos pior, menos pior, menos pior, e o Brasil tá só piorando. Tá na hora da gente votar no melhor. Tá na hora da gente afirmar projeto. Tá na hora da gente disputar corações e mentes, não só na eleição. Fundamentalmente fora da eleição, mas na eleição também. Então eu quero dizer a vocês que o menos pior é no segundo turno, aí a gente conversa. No primeiro turno, vamos afirmar um projeto radical, vamos afirmar um projeto popular, vamos afirmar um projeto com as bandeiras históricas da classe trabalhadora, da população oprimida. Vamos votar aqui em Pernambuco, em vários lugares do Brasil, né, como em São Paulo com Gabriel Colombo, no Paraná com a Vivi Mota. Vamos votar 21 no Senado, deputado federal, deputado estadual, presidência e por aí vai. Vamos dar um voto radical? Vamos afirmar um projeto para, inclusive, no pós-eleição, essas bandeiras radicais, essas bandeiras populares terem cada vez mais força para pautar a sociedade, para pautar as lutas, para pautar o debate público e enfraquecer o nosso inimigo de classe. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, mandar para geral. E um beijo e até a próxima.